Olá, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E eu fiz um vídeo aqui porque eu tinha feito um vídeo sobre para aprender a separar a lei de Moisés dos 10 mandamentos. Aí houve uma pergunta, eu fiz outro vídeo aqui, Terra Plana, Lei de Moisés. E quando eu fiz isso, falando das escrituras, eu sabia que eu ia ter que fazer vários, um atrás do outro. E agora eu vou fazer esse aqui, Terra Plana, Lei de Moisés, parte 2. Porque as perguntas vêm, as pessoas questionam, fazem alguns questionamentos e é preciso entender, né? E não tem problema nenhum, porque eu gosto muito de falar nas escrituras, então eu não vejo problema nenhum em estar respondendo aí. Então vamos lá. Só que dessa vez eu vou ser um pouco mais duro, não com um queridíssimo amigo aqui que comentou, não. Ser um pouco mais duro para que as pessoas tentem compreender. Veja aqui, eu falei sobre lá Jeremias, que disse que o pai nunca pediu sacrifício e realmente não pediu. Aí aqui, o queridíssimo Fábio Santos, obrigado, Fábio, por participar do canal, por fazer seus comentários aí. Espero que diga aqui que não tem nada pessoal, tudo que eu vou falar aqui não tem nada pessoal contra ti, tá? É apenas no campo das ideias. Então ele diz aqui, no Gênesis, Deus também pede sacrifícios a Caim e Abel. E aí? Pois está escrito que ele aceita de bom grado a oferenda de Abel, mas de Caim não. Tá, vamos lá, meu querido. Primeiramente, para mim começar a expor aqui essa situação, eu cada vez mais, cada dia que passa, eu costumo acreditar mais no que João falou. Porque é assim, se as pessoas não aprenderem a separar o espiritual, o que é espiritual do que é físico, fica muito difícil. É a questão da sombra, que Paulo diz, a lei é a sombra dos bens futuros. Entendeu? Então, se as pessoas não aprenderem a separar isso, quando ele fala que a lei é sombra dos bens futuros, ele quer dizer que aquilo que aconteceu no passado é sombra dos bens futuros, da realidade. O que é sombra? Sombra é um reflexo da sua imagem, né? Em relação à luz. Mas o que é real? É você ou é a sua sombra? Então é isso que Paulo quer dizer. Aquilo que aconteceu no passado não é real. É tipo que não é real. E a sombra não é a realidade. A realidade é os bens futuros. Paulo chega a dizer, este mundo não é real. O real é aquele, é o espiritual. Entendeu? Que nós vivemos num mundo de ilusões. E é verdade, tudo perpassa pela ilusão. Você enxerga a cor de uma coisa devido ao reflexo da luz na sua retina cristalina que vai estabelecer aquela cor. Então esse mundo físico que parece ser o real, ele não é. Como Paulo diz. Então, quando ele diz a lei é sombra dos bens futuros, ele está querendo dizer que aquilo lá não era a realidade. Entendeu? Então aqui, ó, eu vou buscar aqui o que João disse, porque cada vez eu acredito mais no que João diz. Então, ele diz aqui, ó, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E aqui nessa tradução da Bíblia Online está e é unção, mas eu prefiro, tem outras traduções, está o Espírito. Então está assim, eu vou ler assim, e o Espírito que vós recebeste dele, fica em vós. Agora vem o grande lance. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua própria, aqui está a unção, mas eu prefiro, como o seu próprio Espírito vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então João está dizendo aqui que não há necessidade de que ninguém vos ensine. Quando ele diz isso, eu tenho certeza que ele está certíssimo. Sabe por quê? Porque quando alguém fala alguma coisa, tipo quando eu falei lá sobre a lei de Moisés e a lei, e o Criador é uma coisa, é diferente. Pessoas, não é que eu ensinei nada a ninguém, tem pessoas que compreendem com uma facilidade a questão espiritual, que não é que eu ensinei nada para ele simplesmente aquilo caiu como música aos ouvidos, é como se fosse
eu não ensinei nada, a gente não consegue ensinar nada a ninguém, o Espírito já está nele. Entende? Então aquilo já flui de uma tal maneira que é como se ele já soubesse, só está complementando aqui, entendeu? Como se fosse uma soma. Agora, para quem. É igual Paulo falou, Paulo certa vez foi duro e falou: se és que tu tens o Espírito, irmão. Entendeu? Então Paulo foi duro, porque justamente ele devia estar cansado de falar das coisas espirituais, as pessoas só enxergar o físico. Entendeu? Ele estava tão cansado que ele falou: se és que tu tens o Espírito. Ele chegou a questionar se todos tinham o Espírito. Entendeu? Por causa disso, porque as pessoas não entendem de maneira nenhuma. É igual quando Salvador, o Messias, falava lá pro fariseu: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. E ele falando de coisas espirituais. E o fariseu: como eu depois de velho vou entrar no ventre da minha mãe? O fariseu enxergando coisa física. E o Salvador falando de coisas espirituais. Quando ele chegou para a mulher do poço e falou: quando eu lhe der da água, nunca mais terá sede. Ela falou: então cadê? Ela vendo água do poço. Mas então me dê dessa água, para que eu não precise vir mais no poço. Ela vendo coisa física, ele falando de coisas espirituais. Então a gente está aqui falando de coisas espirituais, o cara está querendo ver o físico, meu querido. Você está querendo ver lá a oferenda eu falei de coisas espirituais, que a lei do Pai é espiritual, é amor, não tem nada a ver com morte da lei de Moisés. Você está falando que aí mostrei Jeremias que o Pai diz que nunca pediu sacrifício desde o dia que tirou da terra do Egito. Aí você está falando que lá em Abel você está querendo ver o físico. Eu falei de coisas espirituais e você está enxergando o físico. Eu vou mostrar que não é assim que funciona. Então fica muito difícil, porque João disse aqui: não há necessidade que alguém vos ensine nada, porque, sabe, o Espírito que habita em nós, ele já nos capacita. Então eu não ensino nada a ninguém. Quando eu falo sobre alguma coisa espiritual, a pessoa que tem o Espírito, ela já absorve facilmente. Agora quem não tem quer ficar enxergando coisa física igual o fariseu. Entendeu? Quando o Salvador falou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo lá na eternidade. Então o fariseu já pensando em canibalismo, ele falando de coisas espirituais e o fariseu enxergando coisa física. Entendeu? Então não adianta, assim, por mais que a gente tente aqui, eu não ensino nada para ninguém. Eu cito as passagens e para quem tem facilidade, quem possui o Espírito, como Paulo disse: és que tu tens o Espírito. Como João disse, não há necessidade de que alguém vos ensine. As coisas vão soando como música e as pessoas entendem com facilidade. Agora quem não tem, fica igual o fariseu, querendo enxergar coisa física, enquanto ele fala dos espirituais. Por isso que Paulo encheu o saco e falou: se és que tu tens o Espírito, irmão. Entendeu o que eu estou falando? Então, vamos lá. Ele falou lá do queridíssimo... Tá, eu estou sendo duro, irmão. Não é nada contra você, não. Aqui é no campo das ideias. Ó. No Gênesis, Deus também ofereceu sacrifícios de Abel. Então, vamos falar de sombra, vamos falar de um monte de coisa aqui. Não tem pressa. Veja até o final que vocês vão... Vou tentar fazer com que as pessoas compreendam. Mas eu acho assim, quem tem o Espírito compreende com facilidade. Quem não tem, fica muito difícil. Então... é preciso entender uma coisa: quando o homem pecou, o Pai entregou esse mundo na mão de Ra-Satã, meu querido. Não adianta, é o que está na Escritura. Eu estou falando segundo as Escrituras, tá? Como o Messias disse: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, destes fluirão rios de água viva. Então eu estou falando da Escritura. Quando o homem pecou, o Pai entregou esse mundo na mão de Ra-Satã, segundo as Escrituras. Tanto que quando o Ra-Satã pega o Messias e leva lá no alto, no lugar mais alto, ele mostra todos os reinos e todas as riquezas do mundo e fala: tudo a mim foi entregue e eu posso te dar. Então, desde aquele momento lá, do que o homem pecou no início do Gênesis, o mundo foi entregue a Ra-Satã. Então, ele levou o Salvador lá no lugar mais alto e mostrou todos os reinos do mundo. Até aí é ponto para a terra plana, porque o sol não teria como ver todo mundo. Se o mundo fosse uma bola e tivesse um lugar de cabeça para baixo lá, não teria como ver. Então a terra plana, entrando aí mais uma vez, ele levou no alto e mostrou todos os reinos do mundo e falou: tudo a mim foi entregue e eu posso te dar. E todos os reinos, todas as riquezas dessa terra foi entregue a mim. Então, o que o Salvador falou? O meu reino não é deste mundo, porque o reino dele é o espiritual. E esse mundo físico, esse que pediu sacrifício para Caim, lá está como que foi o Deus, mas não foi.
Porque lá está tudo um balaio só misturado. O Pai nunca pediu, o profeta que diz a verdade. O Messias falou, o Pai falou pelos profetas, agora fala para mim. Não do escriba que escreveu lá, que aquele que pediu sacrifício era o Criador do céu e da terra. O escriba, a pena dos escribas trabalharam falsamente, eles juntaram tudo num balaio só. Mas o Pai nunca pediu sacrifício a ninguém. Aqui, ó, vou abrir aqui, ó, Jeremias 8. Como pois dizeis, nós somos sábios, Jeremias 8, e a lei do Senhor está conosco, eis quem vão, tem trabalhado a falsa pena dos escribas, eles mentem. Está simples, não é difícil de se entender, porque quem tem o Espírito entende como música isso aqui. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que te tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós serei meu povo, e andei em todo o caminho que eu vi mandar, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, andaram nos próprios conselhos, nos próprios coração malvado. É o cada lei de Moisés, morte, 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 apedrejamento, apedrejamento. O Pai verdadeiro nunca pediu isso. O Messias disse, vocês nunca conheceram o Pai, eu vos apresentei o Pai. Entendeu? Porque aquele lá, que estava lá pedindo sacrifício, eles colocam como tudo num balaio só, mas não é o Criador, irmão. Aquele que pediu sacrifício a Caim e Abel é o mesmo que deu um chute no saco de Jacó. Como é que Jacó lutou com Deus? Que Deus é esse? O Criador do céu, o Criador do céu e da terra dá um chute, vim aqui para dar um chute no saco de Jacó, irmão. Você crê nesse Deus aí? Se você quiser crer nesse Deus que deu o chute no saco de Jacó, que pediu sacrifício, que pediu para matar, você crê. Você pode crer, todo mundo é livre para crer no que quiser. Entendeu? Mas eu não creio nesse Deus. Entendeu? Eu creio no Deus que o Salvador apresentou, que ninguém nunca tinha conhecido. Ele falou, eu vos apresentei o Pai. E não é só Jeremias que falava, não. Olha aqui, ó. Agora Amós entrega. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó Israel. Na época de Moisés lá. Antes levaste a tenda de vosso Moloque. Olha para quem eles faziam, gente. Isso aí, gente. Presta atenção. E a estátua das vossas imagens. E a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Né? Estevão fala isso. Entendeu, irmão? Tanto o Messias, tanto aquilo lá não era do Criador do céu e da terra, que o Messias que disse que ele vos apresentou o Pai. Ele disse uma vez, os homens estavam sob o jugo dessa lei de Moisés. E quando ele curou uma pessoa, ele disse para o cara, vá lá, oferece o seu sacrifício como manda a vossa lei, porque ele disse que nem dele não era. Vá lá, oferece o sacrifício como manda a vossa lei, lei de vocês. Não era do Messias não, irmão. Então tem que acordar, porque quem entende, parece que soa como música a situação. Agora, como Paulo disse, és que tu tens o Espírito. Infelizmente eu estou sendo duro aqui. Então se você quer crer no Deus que pediu sacrifício a Caim para um matar o outro, se você crê no Deus de Moisés que mandava matar, tanto que o Salvador falou que atira a primeira pedra que nunca teve um pecado na hora de apedrejar lá a mulher, porque o Criador é amor. Ele, quando faz justiça, ele faz por ele próprio, como fez em Sodoma e Gomorra. Ele castigando seus filhos. Mas você tem que pensar no Criador como sendo um pai. Você, como pai, você pode castigar seu filho, você pode bater no seu filho, mas você vai querer que o irmão os irmãos briguem um com o outro, um mate o outro, um castigue o outro. Isso você não vai querer. Então o Criador é como fosse nós aqui, um pai. Você pode castigar batendo no teu filho, mas nunca vai querer desavença entre os seus filhos. Então ele próprio castigar e fazer justiça é uma coisa. Agora ele mandar um homem fazer com outro, tanto que o Messias disse, amar o Pai sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. É isso que o Pai quer. Não é que um mate o outro, um faça as coisas. Então é muito fácil, muito simples de se entender. Entendeu? Se você crê naquele Deus lá que deu chute no saco, repetindo, se tu crê naquele Deus que deu chute no saco de Jacó, se você crê naquele Deus que pediu sacrifício, é um problema seu. Mas eu creio nesse aqui, ó. Olha, o que eu creio é esse aqui, ó. Paulo, ele diz de forma precisa, Paulo é perfeito aqui na hora de falar do Criador. É nesse aqui que eu acredito. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Eu não estou aqui impondo nada, mas eu penso que eu não estou ensinando nada a ninguém. Eu não ensino nada a ninguém. Porque quando nós falamos, aquilo soa como música.
para quem tem o Espírito, como diz João, não há necessidade que ninguém vos ensine. Eu não estou aqui ensinando nada a ninguém, não. Eu estou apenas, a pessoa já sabe, e quando ela ouve, aquilo simplesmente soa como música. Mas tem gente que só quer enxergar coisa física, que nem o fariseu, quer ver, não, foi sacrifício sim, o pai pediu sacrifício. O pai deu chute no saco de Jacó. Então você quer acreditar nesse Deus aí, irmão? Acredite. Naquele Deus lá das sombras, o Deus, como Paulo disse, sombras das coisas futuras. Entendeu? Aquilo lá. Então, Paulo aqui, ele fala, Paulo é perfeito na hora de determinar o que é o Criador do céu e da terra. Ó. O Deus, é nesse que eu acredito, tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que Deus é esse que precisa do meu sacrifício, que eu mate um troço para ele? Aquilo é sombra para o Messias, que era o selo da promessa. Aquilo era uma sombra para mostrar o que é a verdade e o que é a mentira. Aqueles cordeiros lá, aquela coisa que eles sacrificavam lá é a mentira. E o Salvador que morreu no madeiro é a verdade. Então, como Paulo disse, é sombra dos bens futuros. Então, se você crê no Deus que deu chute no saco de Jacó, o Deus que pediu o sacrifício lá físico, então você pode crer, mas eu creio nesse aqui, que não é servido por mão de homens, como que se de algo precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Esse é o Criador, como o Messias disse, nunca conheceram, eu vos apresentei. Entendeu o que eu estou falando, irmão? Então esse aqui é o Criador do céu e da terra, que eu acredito, é esse que eu creio. Não é esse que vocês creem lá, sabe? Que faz coisas absurdas. Esse é aquele lá que levou o Messias e falou: o mundo foi entregue a mim. E eu posso te dar todos os reinos. Esse é aquele que é contado lá. É esse que eles adoram. Entendeu, irmão? Então eu queria só para terminar, tem um lance aqui muito interessante, que quando Jeremias fala da falsa pena dos escribas, e tem uma parte aqui, ó, interessantíssima. Cadê? Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui eu achei isso aqui interessantíssimo. Olha o que ele fala sobre heliocentrismo, sobre adoração ao Sol, aos astros, a planetas, ó. Explosão ao Sol e à Lua e a todo o exército dos céus, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Essas pessoas que creem aí na maçonaria do heliocentrismo de Copérnico. Então, irmão, eu falei de coisas espirituais, e quem não entender, eu digo como Paulo disse: se és que tu tens o Espírito. Peço que se inscrevam no canal, gente, e até a próxima. Um abraço.